A primeira turma do Supremo negou o pedido de liberdade para um comandante da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul ligado à máfia dos cigarros no estado. O tenente-coronel Admilson Cristaldo Barbosa foi preso durante a Operação Oikéticos, do Ministério Público de Mato Grosso do Sul. Segundo a denúncia, ele e outros policiais recebiam propina para facilitar o contrabando de cigarros do Paraguai. O réu foi condenado a cerca de 7 anos de prisão por corrupção passiva e crime continuado. Cumpriu 1 ano e 3 meses, mas foi solto por uma decisão do relator, ministro Marco Aurélio. A defesa do tenente-coronel pediu que ele continuasse aguardando em liberdade o julgamento em segunda instância. E uma das alegações era excesso de prazo da prisão. Mas a maioria dos ministros negou o habeas corpus. Ação criminosa que permitia o tráfico de cigarros falsificados mediante paga aos policiais que tinham exatamente o dever de impedir a prática do ilícito. Nós aqui temos jurisprudência no sentido de que a gravidade mesmo do crime pode ensejar a prisão preventiva. A gente conversa agora com a consultora jurídica da TV Justiça, Karina Zucolotto, que também esteve na sessão da primeira turma hoje aqui no Supremo Tribunal Federal. Boa noite, Karina. Boa noite, William. Esse recurso apresentado pela defesa do ex-ministro Eliseu Padilha continua na primeira turma, né? Não foi concluído hoje. Não, ainda não, William, em razão de um pedido de vista do ministro-presidente da primeira turma, ministro Luiz Fux. Esse recurso apresentado foi contra a decisão da ministra relatora Rosa Weber contra um pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do Estado, ou seja, queria a defesa do ex-ministro que o Supremo Tribunal Federal reconhecesse que o lapso temporal que o judiciário tem para poder puni-lo pelo crime de corrupção que alega o Ministério Público ter ele cometido em 2001, em razão de um processo licitatório em que ele teria supostamente pedido vantagem, solicitado vantagem indevida, deveria ser reconhecido. E a ministra Rosa entendeu que não havia essa prescrição e determinava a baixa imediata dos autos, já que não é mais ministro da Casa Civil. Contra essa decisão veio esse agravo regimental no inquérito apresentado pelo Ministério Público. 2 ministros já votaram, não reconhecendo esse pedido de prescrição, mas na sessão de hoje o ministro Alexandre de Moraes apresentou o seu voto vista, reconhecendo sim a prescrição e determinando a extinção da punibilidade, ou seja, que ele não pode mais ser preso e nem processado em razão deste crime que supostamente teria sido cometido e está sendo denunciado pelo Ministério Público. Para o ministro Alexandre de Moraes, a jurisprudência do Supremo não reconhece a chamada prescrição em perspectiva ou a chamada prescrição virtual. O que significa isso? É aquele cálculo do lapso temporal que o Estado teria para punir uma determinada pessoa, levando-se em consideração a personalidade do autor, as circunstâncias do crime, a existência ou não de agravantes e atenuantes, e aí chegaria-se de uma forma, vamos dizer assim, em perspectiva de uma suposta pena que poderia ser aplicada a ele. Calculando o tempo de prescrição para a defesa, ele já não poderia mais ser punido em razão de ter já mais de 70 anos, o que, no caso, segundo a legislação, faz cair o cômputo dessa prescrição pela metade. Mas o ministro Alexandre de Moraes entendeu que, embora a doutrina tenha criado essa prescrição em perspectiva e o Supremo não adota, se considerada a pena no máximo que poderia ser aplicada, aí sim daria para se reconhecer essa prescrição e extinguir a punibilidade. Foi exatamente essa a decisão do ministro Alexandre de Moraes. Pelos crimes e pelo crime, pela circunstância narrada na denúncia, ele poderia pegar uma pena máxima de 16 anos, que prescreveria em 20. Como ele já tem 70 anos, essa prescrição, de 20 anos, cairia para 10. Como a solicitação ou a suposta solicitação de vantagem indevida teria acontecido no final de 2008, início de 2019, os 10 anos para o Estado puni-lo já teria se passado e, portanto, para o ministro Alexandre de Moraes, reconhecida essa prescrição com a extinção da punibilidade. Mas o julgamento ainda continua porque o ministro Luiz Fux acabou pedindo vista do processo. Ok, Karina. Amanhã, apesar de ser quarta-feira, não temos sessão, né? Não tem sessão na semana aqui no Supremo. O ministro Dias Toffoli, seguindo a agenda,
de marcar 2 extraordinárias ao longo do mês e deixando uma quarta e uma quinta-feira sem sessão plenária, manteve para essa semana. Essa semana nós não temos, mas semana que vem, pela manhã, sessão plenária. Calhando com o encontro do BRICS aqui em Brasília. Exatamente. Muito bem, Karina. Obrigado pela sua presença aqui.